Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Bem-vindos, amigos, a mais um Hemo em Família. Hoje nós vamos discutir acidente vascular cerebral na doença falciforme. E para isso, para esse tema tão importante, nós temos três grandes convidados. Doutora Sandra. Oi, amigos, eu sou Sandra Logeta, hematologista pediatra, sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia da BHH e estamos aqui para trazer mais informações para vocês sobre a anemia falciforme, falando do AVC e do Doppler transcraniano. Muito obrigada, doutora Sandra. Doutora Ana Cláudia Anjos. Doutora Ana Cláudia, pode se apresentar, por favor? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Cláudia Anjos, eu sou hematologista pediatra e trabalho aqui no Hemocentro aqui de Pernambuco. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada, doutora Célia Silva. Boa tarde a todos. Para mim também é um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência sobre AVC, doença falciforme e o Doppler transcraniano nessas crianças e adolescentes. E eu sou a Adriana Seber, trabalho com transplante de medula óssea no GRAAC, no Hospital Samaritano, e tenho a honra de trabalhar com a doutora Sandra no Comitê de Hematologia Pediátrica aqui da BHH. Então, bem-vindos. A gente está transmitindo pelo Instagram também, então se vocês estão assistindo, a gente pode ir mandando as perguntas, que no fim nós vamos poder responder. Então, a primeira pergunta por favor, para a doutora Ana Cláudia explicar para a gente o que é acidente vascular cerebral. Certo. O acidente vascular cerebral é uma das complicações que mais preocupam, né, na anemia falciforme e é decorrente de um monte de fatores, mas para tentar explicar assim o mais fácil possível, é quando acontece dos grandes vasos, né? A gente sabe que no nosso cérebro nós temos grandes vasos pequenininhos, e quando esses grandes vasos, eles vão acontecendo algumas alterações nele, que eles vão obstruindo, né? Então, a parte de dentro, ela vai, as camadas do vaso, ela vai aumentando, e há uma oclusão desse vaso. Né? Então, seria decorrente exatamente disso, dessa oclusão do vaso, e aí o paciente apresenta alguns sintomas neurológicos, né? Então, que podem ser alguns, como é o caso da criança não conseguir falar direito, ou então da criança perder a força, os movimentos, em alguns casos apresentam convulsões, o que não é tão comum, né? Então, é super importante estar atento a esses sinais neurológicos, porque provavelmente seja um acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC. No caso das crianças, acontece mais o AVC isquêmico. Doutora Ana, o acidente vascular cerebral é aquilo que a mãe da gente chama de derrame? Isso, derrame na cabeça, não é isso? Então, o nome técnico, né, seria o acidente vascular cerebral, mas que a gente pode chamar também de derrame na cabeça, né? Então, a gente tem que ficar bastante atento a esses sinais neurológicos que muitas vezes podem passar despercebido, né? Mas às vezes a criança vai pegar a bolsa da escola e não tem força para carregar, ou então naquele dia acordou com um lado do rosto, ou então o lado inteiro do corpo sem se mexer direito, ou então não consegue falar de forma normal, como eu vinha falando, né? Então, esse é o acidente vascular cerebral. Obrigada. Bom, a doutora Ana Cláudia, ela já nos falou por que a pessoa com anemia falciforme tem um AVC. Agora eu gostaria que a doutora Célia nos falasse se o AVC ou o derrame, ele é comum na anemia falciforme, e qual que é a idade mais comum de ter esse AVC na anemia falciforme? Exatamente, doutora Sandra. Realmente, a
a maior causa de AVC na criança é a doença falciforme. Para se ter uma ideia, o AVC é quase 300 vezes mais comum na criança que tem doença falciforme do que as crianças que não apresentam a doença falciforme. E isso, a gente está falando aqui mais de criança e adolescente porque o período de maior ocorrência do acidente vascular cerebral, né, principalmente o isquêmico, é na criança dos 2 aos 10 anos de idade, com um pico de maior ocorrência desse evento, né, desse acidente vascular cerebral, desse derrame, de 2 a 5 anos de idade. Daí a grande importância da gente, como a doutora Ana Cláudia já disse, da gente ficar atento aos sinais e sintomas decorrentes dessa situação, né? A gente lembra que todos os subtipos, vamos dizer assim, a doença falciforme ela é bastante heterogênea, né? Nós temos aquele caso em que a gente tem a anemia falciforme, em que a criança recebe tanto o traço do pai quanto da mãe, ou seja, ela tem a hemoglobinopatia SS, ou a gente fala anemia falciforme, né? Ela é que é maior responsável pela ocorrência desse evento, chegando, quando não se tem uma prevenção, até 11% até na primeira e segunda década, mas como eu disse, mais comum na primeira década de vida, né? Não quer dizer isso também, quando a anemia falciforme, um dos pais tem o traço S e o outro tem uma outra hemoglobina normal, ou, por exemplo, tem o traço talassêmico, quando há a junção, né, dessas duas alterações, também pode haver, quando nós temos a chamada S-beta-0 talassemia, ou seja, quando tem o S e o outro pai, né, do casal, né, o outro componente do casal tem o traço talassêmico e que não há nenhuma produção de cadeia beta, que aí é uma coisa mais complicada, mas depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Então, essas duas situações, ou seja, a hemoglobina SS, a hemoglobina S-beta-0, são as duas condições que levam à maior incidência do AVC. E como as colegas falaram, o mais comum nessa época, nessa idade, né, é o AVC isquêmico, ou seja, como a doutora Ana Cláudia explicou, há um estreitamento progressivo da luz do vaso que leva o sangue para o cérebro. Então, há, às vezes, numa ocasião, aquela vasoclusão e ocorre a falta de passagem do sangue para alimentar o cérebro, né, para levar o oxigênio. Aí, então, nós temos o AVC isquêmico e 75% dos AVCs na criança são decorrentes desse AVC isquêmico, sendo que nós podemos ter o AVC hemorrágico também, mas apenas em menor quantidade, e nas crianças mais velhas e dos adultos, essa modalidade de derrame, ou seja, o derrame por hemorragia, ela é mais comum nas idades mais avançadas, né, no adulto ou na criança maior, embora possa ocorrer também na criança. Muito obrigada, doutora Célia. Só dando uma... Se nós formos comparar todas as crianças, independente ou não de ter anemia falciforme, a principal causa de AVC é em quem tem anemia falciforme. Mas dentro de quem tem anemia falciforme, 11% dos casos é que nós esperamos que possam ter esse AVC. Isso, certo? Isso. Exatamente. É bastante, né? É bastante. Em cada 10 crianças com doença falciforme é bastante. Isso. E como que trata, doutora Ana? Conta pra gente como trata o AVC. Então, o AVC a gente trata com
transfusões de concentrados de hemácias de forma regular. Mas a gente tem um objetivo para isso, né? Até agora é o único mecanismo realmente que a ciência mostra que pode evitar o acidente vascular cerebral ou derrame na cabeça, né? Então, o que seria? Você dá um concentrado de hemácias com o objetivo de reduzir, diminuir a hemoglobina S do paciente em torno de 30, menos que 30%, né? E deixar esse paciente com mais ou menos uma hemoglobina, quando ele retorna para receber sua nova transfusão, que essa hemoglobina esteja em torno de 9 hemoglobina, né? Então, esse período geralmente vai dar 3 a 4 semanas de intervalo entre uma transfusão e outra. Esse seria o tratamento que a gente faz para evitar que um novo derrame na cabeça aconteça, né? Logicamente que mesmo fazendo tudo direitinho, às vezes acontece de ter um novo AVC, né? Mas não é o mais comum. O mais comum é que a gente consiga mesmo evitar esse novo derrame na cabeça com essas transfusões mensais, algumas até a cada 3 semanas, algumas até a cada 5 semanas, depende desses exames que a gente vai fazendo, né, com uma certa regularidade, dosando a hemoglobina S do paciente, né, vendo como é que ele chega para essas transfusões, qual é o nível de hemoglobina que ele chega, mas é assim. E essas transfusões, elas podem ser dadas de algumas formas. Transfusão simples, né, quando a gente só faz dar o concentrado de hemácias para esses pacientes. Temos também as transfusões, que a gente chama de transfusões de trocas ou exsanguíneos transfusões, né? Então, para esses casos, a gente precisa ter uma hemoglobina, quando o paciente chega para a transfusão, essa hemoglobina tem que estar um pouco mais alta, 8, 8,5, para a gente poder tirar um pouco de sangue, diluir um pouco ele depois com soro fisiológico, às vezes tirar novamente, e depois, no final, é que você vai e dar, de fato, o concentrado de hemácias para esses pacientes. Em alguns serviços, que aqui no Brasil é muito difícil de acontecer, a gente também tem a forma de dar essas transfusões através da troca, né, desse sangue na máquina, que a gente chama de eritrocitoaférese, né, que é um procedimento que é mais efetivo, né, você consegue atingir essa hemoglobina S abaixo de 30 com mais precisão, né, mas infelizmente são poucos os hospitais que têm esse tipo de procedimento, né, mas tudo bem também não ter, né? A gente pode fazer a transfusão simples ou a transfusão de troca, mas que estejamos atentos a esses parâmetros, né? Principalmente baixar essa hemoglobina S abaixo de 30% e que esse paciente chegue para a nova transfusão com a hemoglobina em torno de 9. Isso que a doutora Ana Cláudia comentou é bem importante, que é um tratamento bem rigoroso, que ele tem que ser seguido para evitar que essa criança volte a ter o AVC. Então, é muito importante aquela criança que teve a família não descuidar desse tratamento das transfusões. Eu gostaria de comentar, por exemplo, que no AVC agudo, né, a criança acabou de ter o AVC, o tratamento dela no pronto-socorro envolve também fazer transfusões, fazer redução dessa hemoglobina S para baixo de 30%, tem que ser de uma forma rápida para que esse AVC não progrida, pode ser feito com transfusão, com as sangrias, ou com a eritrocitoaférese, como a doutora Ana Cláudia comentou, e uma vez controlado aquele derrame agudo, aí o paciente entra nesse regime de transfusão, que a gente chama de regime de transfusão crônica. Eu acho que vale a pena lembrar também, né, a gente sabe, né, aquele paciente que toma muitas transfusões, ele acaba acumulando ferro no corpo, o ferro está dentro da bolsa do sangue, o nosso corpo não sabe tirar esse excesso de ferro do corpo, então o paciente ele acaba necessitando tomar outros medicamentos que são, a gente chama de quelantes de ferro, para retirar esse excesso de ferro.
Mas se a gente conseguir fazer com que esse paciente faça a sangria, ao invés só da transfusão simples, esse procedimento da sangria, que é a hora que você tira esse sangue, repõe com soro e repõe com bolsa, com transfusão, esse procedimento da sangria também ajuda a não ter tanto ferro acumulado. Eu tenho muitos pacientes que tratam com sangria que nem precisam de medicação quelante de ferro. A eritrocito é um sonho, né? Se todos nós tivéssemos, seria maravilhoso, porque seria o ideal, porque você consegue na máquina calcular a retirada da hemoglobina S, e às vezes o paciente repete o procedimento a cada 4 ou 5 semanas. Mas são esses os tipos de procedimento que nós podemos ter. Soninha e Adriana, eu posso só completar? Pois não, doutora Ana Cláudia? Quando a Adriana me perguntou, realmente eu não pensei no tratamento agudo, né? Mas eu queria alertar aqui aos pais que estão escutando, né? É importante, quem na realidade vai desconfiar primeiramente são vocês, né? São as pessoas que estão com a criança. Então, qualquer comportamento diferente, né? Que a gente já falou, né? Diminuição de força, não estou conseguindo pegar aquilo que eu conseguia carregar, ou então uma parte do corpo está paralisada, ou então eu não consigo falar, eu quero falar, mas não consigo falar, né? Então, corram imediatamente para o pronto-socorro, porque o tratamento é esse que a doutora Sandra estava falando, de dar a transfusão de sangue. Às vezes a gente não tem tempo de fazer transfusão de troca, às vezes é uma transfusão simples que vai ser dada, e se essa transfusão for feita com menos que 2 horas do AVC, né, do início dos sintomas, a gente tem condições de minimizar muito as sequelas desse AVC. Era isso que eu queria completar. Brilhante. Muito obrigada, doutora. E, doutora Célia, fala para a gente um pouquinho. A transfusão de sangue no Brasil é segura? Os pais podem deixar os filhos deles, estão falando tanto de sangue, né? Sim, hoje o objetivo do Ministério da Saúde é tornar as transfusões, e que a gente conseguiu isso desde que nós sigamos todas as diretrizes, né, que a transfusão de sangue é segura. Por isso, os hemocentros são habilitados e estão capacitados para oferecer sangue de boa qualidade sem o risco de contaminação com doenças, né, veiculadas pelo sangue, né, que pode ser levada pelas transfusões de sangue, como todo mundo sabe, né, que as doenças, por exemplo, HIV, hepatites, né, os exames hoje são seguros e são realizados nos hemocentros, né? E, além disso, além dessa qualidade com relação a essas complicações infecciosas, uma das colegas já falou da possibilidade que, às vezes, nós temos também de ter um sangue que não seja tão compatível quanto seria necessário, um sangue tão próximo. E hoje nós temos, então, exames que são realizados, né, para os doadores e os receptores das transfusões, fazendo com que o sangue seja o mais adequado, o sangue fenotipado, o mais adequado possível, para que não haja formação de anticorpo, né, ou de uma reação, o organismo daquela pessoa que recebe o sangue, ela poderia produzir uma reação contra o sangue que vem de outra pessoa, né? Então, isso seria o maior problema que hoje nós temos com relação às transfusões, porque realmente as infecções já estão assim, são problemas que já foram debelados desde que nós façamos todos os exames, né, e sigamos todos os protocolos ditados pelo Ministério da Saúde com relação à coleta e doação de sangue, né? Mas, enfim, eu acho que, não sei se tem gente de outros locais, de locais mais distantes que nos assistem agora, que pode ser que em alguns locais
a dificuldade de se encontrar o sangue seja maior, mas sempre, em todos os estados, nós temos um hemocentro. O hemocentro central, alguns subhemocentros ou hemocentros regionais que têm essa política, né? Essa preocupação de oferecer a melhor transfusão possível, né? Hoje, né, existe a própria portaria do Ministério da Saúde que garante, né, para esses pacientes o filtro, a fenotipagem, a qualidade do sangue em termos de triagem, de infecção. Então, é um tratamento seguro que vai fazer diferença na vida daquela criança, para ela continue sobrevivendo com o tratamento. Gostaria de perguntar agora para a doutora Ana Cláudia, a gente está falando tanto de AVC, nós falamos assim de como prevenir aquele AVC em quem já teve, mas pensando que 10-11% dessas crianças podem ter AVC, é possível prevenir o primeiro AVC, o primeiro derrame? Isso, e é com muita, assim, alegria, né, que a partir da década de 90, um neurologista, né, lá nos Estados Unidos, ele fez um estudo com um exame que é um aparelho, né, um exame que se faz chamado Doppler, né, em que ele vai medir as velocidades das grandes artérias do nosso cérebro, né? Então, chama-se Doppler transcraniano. Esse exame é um exame que ele não é invasivo, ele não dói, é um ultrassom, né? E que é feito a partir dos 2 anos de idade até os 16 anos de idade nesses pacientes, né? Então, o que seria esse exame? Ele vai medir a velocidade do sangue daquelas principais artérias, e quando a gente tem, como a doutora Célia tinha falado, e eu também, essa oclusão, né, entupimento dessas artérias, desses vasos, né, isso existe logicamente, isso vai acontecendo de forma progressiva. Então, quando você tem um obstáculo, né, uma artéria que tem um lúmen, né, o miolinho dela cada vez mais diminuído, a velocidade do sangue tende a aumentar para tentar vencer aquele obstáculo, né? Então, quando um paciente com anemia falciforme que realiza esse exame, ele tem uma velocidade muito aumentada, você faz esse exame dali a mais ou menos uns 30 dias, e se continuar realmente aumentada, aí configura essa situação de que esse paciente ele tem um risco maior de ter o AVC. Então, a gente tem como prevenir, porque a partir desse exame, a gente vai colocar esse paciente no regime de transfusão crônico, assim como aqueles que já tiveram o AVC, né? Que já fazem a transfusão deles, né? Então, antigamente, nós estávamos às escuras, né? A gente não sabia qual era o paciente que poderia ter um risco maior de ter o derrame na cabeça e qual não, né? E esse exame é um exame que ele consegue falar para a gente, mostrar para a gente, olha, esse paciente tem uma chance maior de ter o AVC, né? Então, realmente é uma ferramenta muito importante na anemia falciforme, né? É um método que ele como eu já falei, não é invasivo, ele não dói, precisa, logicamente, da colaboração da criança, né? A criança precisa ficar quietinha. Alguns pais até perguntam, mas não pode dar um remedinho para dormir? Não, não pode dar um remedinho para dormir, porque senão pode, né, alterar o resultado, né? E aí a gente tem que fazer com a criança, né, acordada, quietinha, né? Dependendo de quem vai fazer o exame, consegue dar aquele jeitinho de acalmar a criança, porque algumas crianças ficam assustadas, né? Mas na realidade não dói. É um exame de ultrassom que não vai doer, que é feito nessa parte aqui lateral, né, da nossa face, né, na testa, e aí é um exame que também não é muito demorado e que a gente tem à disposição na grande maioria dos centros que tratam esses pacientes.
Muito obrigada, doutora Ana. Agora eu vou fazer a pergunta para a doutora Sandra. Mas é claro. É claro que a doutora Ana Cláudia já falou que o Doppler transcraniano, o ultrassom, então, para a gente medir a velocidade, é o fator de risco mais importante, mas eu acho importante a gente lembrar aqui que outros fatores também são importantes, como a triagem neonatal, que possibilita que a gente faça o diagnóstico precoce. Então, a gente vai saber, para a gente fazer o exame da criança aos 2 anos, nós temos que ter o diagnóstico prévio, e quanto mais cedo se faz, melhor. Na medida em que eu faço o diagnóstico mais precocemente, eu entro com medidas profiláticas, né, ou seja, o uso, né, da penicilina para evitar infecções, porque a gente sabe que, por exemplo, a meningite seria mais comum nessas crianças, né, pelo pneumococo, pelo hemófilos influenza, que hoje, felizmente, nós temos as vacinas. Então, hoje, houve uma redução importante do acidente vascular cerebral, não só também nesses últimos 30 anos, principalmente, né? Dá 30 anos já, né? Desde 90, né? E isso não se deve somente a isso, mas se deve também às medidas profiláticas que são iniciadas mais precocemente, à procura do tratamento mais precocemente, a orientação dos pais e a educação dos pais sobre as complicações que são advindas dessa doença, né? Então, há esse conjunto de coisas que pode nos fazer reduzir a ocorrência desse evento tão grave, né? Mas seria mais... Última pergunta, doutora Célia. E a hidroxiureia, ela tem papel na prevenção do AVC? Sim, tanto é que hoje, nesses últimos anos, né, o uso da hidroxiureia é muito comum. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, ou às vezes até seus hemocentros têm seus próprios protocolos, que aqueles pacientes que se apresentam de uma forma mais grave, ou seja, aqueles que têm uma hemoglobina mais baixa, aqueles que têm uma doença pulmonar como a síndrome torácica aguda, que parece uma pneumonia, né? Aqueles que têm o Doppler, que não é o mais alto, mas já uma tendência maior a ter o Doppler mais alterado, e outras complicações, aquelas que têm o reticulócito muito alto, ou seja, aquelas que têm uma hemólise, uma hemoglobina muito baixa, uma doença bem grave. Então, a gente inicia hidroxiureia. E vários trabalhos já mostraram que o uso da hidroxiureia reduz a velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, e como a doutora Ana Cláudia já disse, que esse é um grande preditor, né, um grande sinal para nós de que a criança possa vir a ter o AVC. Então, o uso da hidroxiureia também é importante. Ainda além disso, hoje tem um trabalho importante que foi há pouco tempo publicado, em que aqueles pacientes que entraram com regime de hipertransfusão, de transfusão profiláticas, né, ficaram ali mais de um ano com transfusões. A velocidade no Doppler, o ultrassom da cabeça mostrou que a velocidade diminuiu. Se você faz os exames de imagem, também não existe nenhuma alteração. E se você retira as transfusões e deixa ele só com a hidroxiureia, esse também é um tratamento tão efetivo quanto as transfusões. Porém, lembrar, o padrão, ou seja, o tratamento hoje mais importante é a transfusão, e aqueles que estão caracterizados como de alto risco, com a velocidade muito alta, eles têm que primeiro fazer um tempo de transfusão. E só vão trocar para a hidroxiureia caso apresente alguns critérios que o médico aí que olha o paciente, junto com o neurologista, junto com o pessoal, vendo os exames de imagem, que vão ver se ele pode sair do uso da transfusão para o uso da hidroxiureia. Não sei se eu respondi bem, mas a hidroxiureia já é usada muito frequente e, às vezes, então, antes mesmo do paciente desenvolver esse risco, a hidroxiureia já
já se adiantou no sentido de reduzir essa velocidade, ou seja, de reduzir o risco dessa criança de ter o AVC. O que não exclui a necessidade de se fazer, a partir dos 2 anos de idade, o Doppler transcraniano, o ultrassom, né? Só pontuando bem para os familiares, os pacientes que estão ouvindo, então assim, a hidroxiureia, nós conseguimos substituir pela transfusão naqueles pacientes que começaram a transfundir porque o Doppler transcraniano estava alterado, como a doutora Célia comentou, mas o paciente que já teve o AVC ainda não tem um estudo que eu consiga dizer que a hidroxiureia pode substituir a transfusão em quem teve o AVC. É por isso que é super importante fazer o Doppler anual, ou às vezes, dependendo da indicação, pode fazer mais vezes no ano, para você pegar esse risco antes do AVC, porque a gente consegue controlar melhor. É isso, Célia? Exatamente. Então, está muito bom esse episódio. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Então, eu queria só você, que é mãe, que tem uma criança com doença falciforme. Então, resumindo, vê se eu vou falar certo. As crianças que têm anemia falciforme podem ter acidente vascular cerebral, derrame. O derrame de criança, em geral, é falta de sangue, que a gente chama de isquêmico. O adulto pode ter sangramento mesmo, que o médico chama de hemorrágico, que é bem diferente das coisas que a gente está falando aqui. A gente falou da falta de sangue no cérebro. Você que é mãe tem que prestar atenção, porque você conhece seu filho. Olha se ele está normal, porque o sinal de AVC pode ser discreto, pode ser fraqueza, puxar um pouquinho a perna, às vezes até dificuldade na escola. Uma criança que era boa aluna, de repente começa a ficar com dificuldade de aprendizado, pode ser sinal de AVC, um tal de AVC silencioso. O Doppler transcraniano é um excelente exame de triagem para a gente saber quem tem risco de ter AVC, e se o seu filho tem sinal de que pode ter tido AVC, tem que levar no pronto-socorro, porque tem que fazer troca, tem que tirar sangue dele, colocar sangue normal de banco de sangue para bem rápido diminuir a quantidade da hemoglobina falciforme para o derrame não progredir, para o teu filho voltar ao normal. E tem a angiorressonância arterial e venosa, que provam para a gente que tem uma alteração, e num outro episódio nós vamos falar do tal de moia-moia, que nós nem falamos hoje, mas é muito importante, mas fica para o próximo. Muito obrigada, a gente está no Instagram, muito obrigada, doutora Célia, doutora Ana, doutora Sandra, a gente está no Instagram. Se você está assistindo agora ao vivo e tem perguntas, pode mandar para a gente. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.